Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura 2102.000. IGB Máquinas, 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos. Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Arena Alterosa. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o título do Corinthians, praticamente garantido com os tropeços dos adversários diretos nesse fim de semana. Nós vamos falar também sobre vitória do Flamengo. O Vasco voltou a vencer segunda seguida. O pessoal está começando a sonhar com a permanência na Série A. Nós vamos falar também sobre o Tupi, que tropeçou fora de casa, foi derrotado por 2-0. E para conversar comigo, nessa semana, que é uma semana muito especial, uma semana em que eu completo um ano de casa, um ano de Arena Alterosa, Lucas em dose tripla. Os dois jornalistas para conversar comigo, Lucas Sauser. Você tá bom? Tudo bem? Prazer te receber. Parabéns pelo ano de programa. Valeu. E Lucas Soares. Obrigado, Lucas. Beleza pura? Muito obrigado. Tá certo, pessoal. Vamos começar então esse nosso bate-papo. Vamos ver como foi essa vitória do Vasco. Vamos destacar o Vasco, tanto que a gente tá zoando o pessoal. Eu acho que nós vamos acabar queimando a língua no final do ano. Será possível? 2-0 pro Vasco. O Vasco, quem diria, emplacou a segunda vitória seguida no Brasileirão. O lanterna do campeonato derrotou o Atlético Paranaense no Maracanã. Júlio César e Nenê mantiveram vivas as esperanças dos torcedores de escapar da segunda divisão. O Vasco segue na lanterna, a 8 pontos do primeiro time, fora da zona do rebaixamento. Tá aí, esse 2-0. Eu vou jogar a bola primeiro pro flamenguista. Soares. Foi 2-0, engrenou a segunda vitória, mas recuperar o tanto que ficou para trás é difícil, né? É difícil. Não é a primeira vez que o Vasco vence duas seguidas. O Vasco já venceu o Flamengo e o Avaí no primeiro turno. Também fez 6 pontos. Mas são 8 pontos para tirar do primeiro, fora da zona de rebaixamento, e levar em consideração que o Vasco, eles ainda têm que perder para o Vasco conseguir sair. É difícil, mas o Vasco reagiu e talvez não seja impossível ficar na primeira divisão, não. É impossível, a gente está vendo que não é, mas o que será que aconteceu? O time resolveu começar a ganhar? O que houve? A explicação desse fenômeno? Lucas, eu acho que o principal motivo do crescimento do Vasco é a chegada do Nenê e do Jorge Henrique. Eu acho que são jogadores experientes, que já são os cascudos, né? Que estão acostumados com esse tipo de situação, e acho que se eles realmente estiverem focados e passar isso para o grupo, que são jogadores mais jovens, eu acho que eles vão conseguir tirar o Vasco, até porque o Nenê é muito talentoso, o Jorge Henrique também é muito bom jogador, apesar da fama de baladeiro fora dos campos. Se ele estiver focado, eu acho que eles podem ajudar o Vasco a sair dessa, apesar da situação estar muito complicada, perdeu muito ponto no começo do campeonato e agora só faltam 13 rodadas. E começando a ganhar, ganhou 2 seguidas no Brasileiro, isso pode começar, eu fiz essa pergunta na semana passada, mas eu fiz ela meio cedo, volto a repetir, pode dar uma moral para a Copa do Brasil? O que vocês acham? O Vasco tem um adversário cascudo na Copa do Brasil, né? O São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, mas quer esse título inédito e tem um adversário que eu acredito que vai dar São Paulo. No Brasileirão já foi 4-0 pro São Paulo, né? No jogo brasileiro. Mas na Copa do Brasil o time parece que tá motivado, né? Eu acho que o Vasco deveria até sair definindo a Copa do Brasil e focar no brasileiro, porque cair para a Série B e ficar na Copa do Brasil para não conseguir nada no final vai ser muito triste pro torcedor vascaíno. Fazer igual o Palmeiras, seu Palmeiras fez. Foi em 2013, né? Foi para Libertadores, caiu em 2012 e disputou a Libertadores em 2013. Com um time totalmente fraco, não conseguiu contratar grandes jogadores que estavam na Série B, era um ano difícil financeiramente. Por experiência própria, não vale a pena. Larga a Copa do Brasil e salva do rebaixamento, que é mais negócio. A missão é mais difícil, né, Soares? Largar, tentar se salvar do brasileiro. Se você parar a pensar, não que seja fácil ganhar a Copa do Brasil, mas pelo menos você está em pé de igualdade ali com todo mundo, não tem a questão dos pontos, né? Na Copa do Brasil a gente teve o exemplo do Palmeiras em 2012, o Flamengo em 2013 também estava perigando e acabou ganhando. Foi para a Libertadores em 2014, não fez um bom ano, mas eu acredito que o Vasco não vai passar do São Paulo, e se passar do São Paulo vai ter pedreiro pela frente. Só tem time de Série A agora. Só tem time de Série A, é verdade. E são times que muito provavelmente venceram o Vasco no Brasileirão, e se não venceram, vão enfrentar o Vasco ainda. Se não venceram, vão vencer, né? Pelo menos uma. Então, a tarefa do Vasco é difícil, mas como torcedor do Flamengo, eu acho que o Vasco deveria
Focar na Copa do Brasil, sim. Eu acho que é uma chance de título para o Vasco. Não é impossível. Assim como não é impossível sair do Brasileirão, o Vasco tem um time que pode vencer por 1-0 e segurar um 0-0, talvez, igual fez com o Flamengo, 1-1 no caso. Mas é complicado. Realmente. E agora já me perdi se foi o Souza ou se foi o Soares destacou o Nenê. O Nenê começou também a não só jogar bem, também fazer gols, né? Grande jogador, né? Tem facilidade de jogar fora da área, dentro da área, finaliza bem. Jogador que passou pelo PSG. Jogador cascudo é muito importante nesse momento, porque o time do Vasco é muito jovem. Então, para segurar a pressão, o Nenê foi fundamental. Uma bela contratação do Eurico Miranda, né? E esse reforço veio, né? Apesar de anunciado, esse apareceu, né? Mas não vai ter... E esse está tendo prazer de jogar com o Andrezinho. Nossa, prazer imenso, né? Esse tem o prazer disso. Ó, vamos bola para frente agora. Vamos falar do Fluminense. O Carioca que perdeu nessa rodada. Tanto o Vasco quanto o Flamengo venceram na Série A, mas o Fluminense acabou derrotado. Vamos ver como foi esse 1-0 frente ao Sport. O único time carioca que se deu mal na rodada foi o Fluminense. O ataque do Sport tabelou bonito e o lateral esquerdo Danilo estufou a rede para marcar o único gol da partida. Tá aí esse 1-0. Salza, você fez o comentário. Estão querendo derrubar o Wenderson. Tá parecendo. É clima ruim? Será que tá com o treinador? É obra do Ronaldinho já, nos bastidores. Dizem que o Ronaldinho está se sentindo muito mal esses dias, coincidentemente no momento ruim do time. E o Fluminense ontem era uma decisão, tanto o Fluminense quanto o Sport, né? Porque eu até comentei com um amigo meu tricolor antes do jogo, falei assim, quem perdeu hoje não briga mais pro G4 não, porque o Fluminense já está mais perto da zona de rebaixamento do que do G4. Então eu acho que o Fluminense se complicou. Tem um jogo contra o Palmeiras quarta-feira, no Maracanã. É um jogo difícil para o Palmeiras, o Fluminense pode até ganhar, mas eu acho que G4, eu acho que o time caiu muito. O Fluminense caiu demais mesmo, né, Soares? Estava bem, estava brigando lá em cima, ficou muito tempo no G4, mas eu já perdi as contas, tem muito tempo que não ganha o Fluminense. São 6 rodadas já sem vitória do Fluminense. Vai ganhar quarta-feira do Palmeiras para atrapalhar. Essa queda do Fluminense... Torcedor pessimista que nem eu, né? Eu fico pensando, na Copa do Brasil passa pelo Grêmio. Não tem coisa pior do que você pegar um time com sequência ruim, ele vai ganhar uma hora, aí vem o Palmeiras. Aí vai fazer a alegria deles ainda, dos flamenguistas, menos um concorrente. Essa queda do Fluminense, eu acho que coincidiu muito com a chegada do Ronaldinho no grupo. E o Fluminense errou nessa contratação, né? O Ronaldinho não jogou bem, ainda não conseguiu estrear de verdade pelo Fluminense. E está devendo, a torcida tricolor. Mas você acha que é só uma coincidência ou não? Realmente tem alguma coisa extra-campo que está pesando? Porque dentro de campo ele não está nem entrando, né? Ele jogou umas partidas, não jogou bem, mas tiraram o Gerson, que foi vendido, agora ele está voltando aos poucos ao time, não está com cabeça mais para jogar no Fluminense, vai jogar no Roma a partir do ano que vem. Que era o destaque do time, perdeu várias peças que eram importantes também. O Cícero chegou, é um medalhão, um bom jogador, fez a diferença, o Fred machucou, então o Fluminense teve uma série de problemas que em sequência prejudicaram o time. E tem uma coisa taticamente que a entrada do Ronaldinho matou a velocidade, que era o forte do Fluminense, né? O Fluminense tinha um time pelas beiradas muito rápido, depois que o Ronaldinho entrou, acabou a velocidade. O Ronaldinho já não tem mais a velocidade que ele tinha, né? Virou jogador de YouTube, né? Vai lá ver os vídeos dele lá, é lindo, né? Mas vai ver 90 minutos lá, né? O cara tá desfilando em campo. Ou de videogame, né? Jogador de YouTube. Gostei desse conceito, cara. Você já tá familiarizado com isso, Soares? Jogador de YouTube? Esse é novo pra mim também. Vai lá ver as coisas que a Foca faz, tem lá. No Querétaro ele faz isso toda hora. Mas ver o jogo mesmo, ele anda em campo. A Foca, você tá falando da Foca. A Foca ou você tá falando da Foca? Eu lembrei, sabe de quem? Do Kerlon. Do Kerlon. Um projeto de craque que ele fazia o drible da Foca, surgiu, foi no Cruzeiro, né? Sumiu dele, hein? No Cruzeiro. Desaparecido. Mas a Foca é animal ou você tá falando do Kerlon mesmo? Não, o Ronaldinho virou uma foca de circo, né? Domina a bola, põe a bola na bunda, põe a bola na cabeça. Mas jogar que é bom, acabou, né? Tem que entender que o ciclo encerra, né? Melhor aceitar isso. Você acha que... Agora vamos conversar de Ronaldinho. Vamos conversar de Ronaldinho. Ronaldinho, ele está nessa situação porque ele parou de querer jogar bola ou não é a questão da idade mesmo, que para ele chegou mais rápido que para os outros? Ô Lucas, eu não vou muito contestar o Ronaldinho, não, porque se eu tivesse o dinheiro que ele tem, o futebol que ele tem, os títulos que ele tem, eu acho que nessa altura eu estava até morto já, porque tem que aproveitar a vida mesmo. Ele chegou num momento que o dinheiro não faz mais diferença para ele, apesar de estar ganhando muito bem no Fluminense, 800 mil, um absurdo.
um jogador que tá jogando o que ele tá jogando. Eu queria ganhar isso uma vez só. Nossa, uma vez. Não precisava ser nem por mês, podia ser uma vez só, né? Também acho. Mas eu acho que o Ronaldinho, infelizmente, acabou. Ou procura um centro aí, China ou Arábia, que dá pra enganar um pouco mais. Na Arábia não rola. Aqui no Brasil, o Fluminense agora tem 2 jogadores que não marcam, é o Fred e o Ronaldinho. No esquema de hoje, você só pode abrir mão de um jogador para não marcar, então 2 complica muito, sobrecarrega. Mas a Arábia não rola pro Ronaldinho, né? Porque lá não vai ter a balada. Não vai ter a balada. E pegando a palavrinha aqui do Salsi, ele tentou ir pro México, né? Que é um centro também que está em ascensão e não deu certo. Ficou lá um ano só, foi escorraçado do México, chegou aqui no Fluminense e tá devendo muito. Será que os times brasileiros têm mais paciência com ele do que esses times de fora? Eu acho que é uma questão de idolatria por tudo que ele fez pelo Barcelona e reativa uma memória afetiva no brasileiro de que talvez ele vá jogar a bola. Só que ele não joga a bola desde que ele chegou ao Flamengo em 2011. Muito carente de craque, né? Então a gente se apega aos últimos que estão aí jogando. Realmente, é uma carência de craque. E eu fico sempre, apesar de ser o Grêmio ser o maior corno futebolístico que existe, no caso o Ronaldinho, eu fico sempre naquela coisa, podia ir lá, podia ter uma redenção na carreira, mas eu acho que isso é só sonho mesmo, né? Cria uma esperança. Eu acho que o Ronaldinho, depois do Fluminense, vai pendurar chuteiras. Seguinte, vamos falar agora um pouquinho do Tupi, falar de Série C, antes da gente ir para o nosso intervalo e depois voltar a falar da Série A. O Tupi acabou sendo derrotado fora de casa, perdeu por 2-0 para o Juventude, o jogo foi lá no Alfredo Jaconi, e o Juventude é um time que o Tupi não venceu. O jogo que foi aqui em Juiz de Fora foi pro Londrina que ele perdeu em casa, com o Juventude foi um empate, né? Isso. Com o Juventude foi empate, inclusive num dia muito bonito, 12 de julho, aniversário de Lucas Girardi, 29 aninhos. Beleza, hein? Corpinho de 18. Tá voando, hein? Ronaldinho tá invejando isso aí. Tupi... Essa derrota não é pra preocupar. Precisa fazer pelo menos mais um pontinho. Essa derrota tá na conta, né? Tá no planejamento. Tem 2 no campeonato. Tá no projeto, né? Essa conta, essa derrota. Eu acho que jogar no Sul é sempre muito difícil, como jogar no Nordeste. É sempre complicado. Mas o Tupi precisa de 1 ponto em 6, né? E 1 ponto em 6, eu espero que dê pro Tupi fazer 1 ponto em 6. E dessa vez conseguir uma vaga na Série B, que a torcida tá querendo, né? A torcida também precisa apoiar mais, né? Ir no estádio mais. O pessoal gosta muito de reclamar do Tupi, mas só vai lá na boa, né? É jogo com o Cruzeiro, é jogo com o Atlético. Só no filé, né? Só no filé. Ô Soares, 1 pontinho. Vai jogar agora contra o Londrina fora de casa, depois Brasil de Pelotas fechando em casa. Que são os 2 times que ainda estão no G4, junto com o Tupi e é o próprio Juventude, né, que está no G4 também. O Tupi pegou aí os últimos 3 jogos, ele era o primeiro, pegou o segundo, terceiro e quarto. Dá para conseguir fazer esse 1 ponto, né? Dá para vencer os 2, né? Dá para vencer os 2, mas acredito que também a gente tem que levar em consideração, eu estava falando com o meu amigo Sauser ali fora, que o Tupi, mesmo que perca os 2, ainda tem chance de classificação, porque o 5º colocado não necessariamente vai vencer e tomar essa vaga do Tupi. Que é a Portuguesa. Que é a Portuguesa. Então o Tupi, ele pode sim se classificar, e eu até prefiro que o Tupi classifique em 3º ou 4º e decida fora de casa. Não tem esse fantasma de decidir no Mareleno de novo. Pois é, porque o pessoal, inclusive, tava depois que perdeu pro Ceará, apostando nas postagens, né? Contra 1990 e alguma coisa, 99, Sampaio Correia, em casa, frio, perdeu. 2014, Paysandu, em casa, tempo chuvoso, perdeu. Aí 2015, Ceará, perdeu. Então, talvez se for fora, fica um lugar bem quente, melhor, de preferência, né? Porque choveu, complicou. Vamos ver como é que está a tabela de classificação da Série C, então? A gente está aqui falando quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em primeiro, quem está em segundo. O Tupi segue na frente, porque o Londrina, que era o segundo colocado, ainda também não venceu. Foi um empate do Londrina ontem, então está aí Tupi com 30 pontos, o Londrina com 28, o Brasil de Pelotas com 26, o Juventude, que venceu ontem, tem 25, e é a Portuguesa que joga hoje ainda. Portuguesa que joga hoje ainda? Vamos dar um confere, mas a Portuguesa aqui, pode ficar tranquilo, que a Portuguesa é azarada pra caramba. É mais azarada que o Tupi. A Portuguesa, realmente. O azar da Portuguesa, eu lembro desde 1996, Grêmio e Portuguesa jogando final do Campeonato Brasileiro. Portuguesa faz 2-0 em São Paulo, chega no Rio Grande do Sul, perde por 2-0 e acabou ficando sem o título do Campeonato Brasileiro de 1996. Pessoal, é o seguinte, a gente vai para esse rápido intervalo, enquanto isso eu vou conferir aqui quem joga hoje ainda. Na volta do bloco eu falo para vocês qual é o time da Série C que ainda joga hoje, tem mais uma rodada, toda segunda-feira tem Série C.
A gente vai para um rápido intervalo, mas também tem um recadinho pessoal para mandar aí para vocês. O pessoal lá de Belo Horizonte mandou, a gente vai falar do clássico no próximo bloco, então tem um recadinho dos comentaristas do Alterosa Esporte. Aí galera de Juiz de Fora e toda a Zona da Mata que está ligada no Arena Alterosa. Eu sou o Serginho, estou representando na bancada o Cruzeiro e tenho certeza que 90% aí de Juiz de Fora é azul cruzeirense. Mas um abraço a todos e continue ligado no SBT. Alô, povão Juiz de Fora, esse povo maravilhoso que sempre atendeu o Dadá, mesmo no tempo que eu era do Atlético Mineiro, chegava lá, a torcida sempre dava aquele abraço, conversava, brincava com todo mundo. E depois, pelo próprio Alterosa Esporte, ia lá, e o carinho muito grande de Juiz de Fora. Pessoal, eu amo vocês. Jesus no coração de todos. Aqui no Arena Alterosa de hoje, Dadá Maravilha, figuraça. Lembrou até um pouquinho o Sérgio Malandro no final, né? É o Eurico Miranda que gosta do Sérgio Malandro. Ó, seguinte, eu fiquei devendo uma informação, é Portuguesa e Guarani que jogam hoje pela Série C, para fechar essa rodada do Grupo B, que é o grupo do Tupi. Agora vamos falar então do clássico. Nós vimos aí o Serginho falando na ida para o nosso intervalo, Dadá falando na volta do nosso intervalo, porque nesse fim de semana teve clássico, Cruzeiro e Atlético se enfrentaram e o jogo terminou no empate. Vamos ver como foi esse 1-1. William aproveitou o toque de cabeça de Alisson e bateu cruzado. A bola passou por entre as pernas do goleiro Vitor. 1-0 Cruzeiro. Só que aos 43 minutos do segundo tempo, o vice-líder do Brasileirão empatou. Carlos cabeceou e a bola desviou no zagueiro Manuel antes de entrar. O Galo está agora mais longe da liderança, 6 pontos do Corinthians. Tá aí esse empate do Atlético. Foi ainda depois disso, o Cruzeiro ainda perdeu um pênalti. Esse um pontinho, vamos já adiantar um pouquinho o assunto Corinthians também. Esse um pontinho, dá para sonhar ainda com o título ou não? A gente já pode entregar para o Corinthians mesmo? Não, eu acho que o Atlético ontem, apesar de ter perdido contato com o Corinthians, foi para 5 pontos a diferença. Eu acho que o Atlético saiu fortalecido do clássico. Até porque o Cruzeiro vinha jogando melhor, mas no final do jogo ali o Vitor pegou um pênalti. Depois daquele frango ali, pegou um pênalti para poder dormir ontem, né? Porque senão ele não ia dormir bem, não. Sorte de ter pego um pênalti. Competência também, que ele é muito bom para pegar pênalti. E o empate no clássico, Soares? Você acha que ficou de bom tamanho? O Atlético está no momento melhor, o Cruzeiro acabou surpreendendo. O Atlético está no lucro, empatou aos 43 do segundo tempo e o Vitor ainda pegou um pênalti no finalzinho. Então o Atlético se deu bem ontem e o Cruzeiro jogou melhor, né? Quem viu o jogo viu que o Cruzeiro jogou melhor, mas não deu pra... Era uma rodada ruim pro Atlético, né? Porque o Corinthians pega o Joinville em casa, então em tese a distância podia até ser pior, né? Era uma rodada que talvez poderia ter sido pior, né? Podia terminar em 6. Algum time aí do Sul, né? Foi um desastre pro Atlético. Tô meio chateado. Tivesse feito seu papel e não tivesse perdido em casa pro São Paulo, né? É verdade. O Corinthians já contava com esses 3 pontos e o Atlético, no fundo, sabia que esses 3 pontos do Corinthians viriam ontem, então eu acho que a distância ficou legal. O Atlético faz uma conta de chegar no Horto contra o Corinthians a 3 pontos, né? Porque no Horto o Atlético é muito forte, então tá em 5. O Atlético tem um jogo decisivo contra o Santos, se ganhar esse jogo agora, pega força. Tem que torcer pro Corinthians tropeçar. O problema é que o Corinthians não tá tropeçando. Não, quando tropeça empatando, não tropeça perdendo. Né? Tem só 3 derrotas no campeonato. O Corinthians perdeu a última vez na 8ª rodada, né? Tá invicto desde então e foi inclusive pro Grêmio. Eu acho muito difícil tirar esse título do Corinthians, não vejo como o Corinthians pode perder esse título. A torcida do Flamengo está sonhando também, né, com uma arrancada lá 2009, mas é complicado. É difícil o Corinthians perder, até porque não pega o Palmeiras mais, né? Então, vai ser difícil ganhar deles mesmo. Você falou de arrancada 2009, quando o Flamengo acabou sendo campeão, né? Mas eu acho que é uma situação bem difícil, né? Porque o Corinthians está muito regular. O Corinthians é um time regular. O Palmeiras também era em 2009. O Palmeiras enfrentou uma fase muito difícil, perdeu vários jogos, mas a distância é muito grande. A distância de 2009 do líder, que era o Palmeiras, para o Flamengo era muito menor do que 13 pontos hoje. Então, a gente vai falar daqui a pouco do Flamengo. Eram 7, eu era o líder.
O Palmeiras era o líder com 7 pontos. Hoje a diferença é 13 pontos, são mais 2 jogos. Então é muito difícil. Achou o grupo lá. Eu particularmente, eu sempre acho que é possível. Eu parto do exemplo do Grêmio, quando na época que o São Paulo foi tricampeão, não lembro em qual dos 6, 7, títulos, mas não lembro em qual dos títulos. O Grêmio estava a 11 pontos de diferença do São Paulo, que não era o segundo colocado. Em uma situação, o São Paulo acabou sendo campeão. Era o time do Roth, né? 2008. E... Rapaz, esse cara realmente é bom com os dados e informações. Eu tava no bolo ali, eu lembro dessa briga. Foi um negócio feio. A gente perdeu pro Grêmio em casa, 1x0 gol do Tcheco. Nossa, você lembra até quem fez o gol. Tem derrota que é doída. Cara, um dia terei uma memória. Sabe o que você está me fazendo lembrar? Meu avô, meu tio-avô, né, irmão do meu avô, eles são tricolores fluminenses doentes. E meu avô já morreu, mas era engraçado ver os dois conversando. Escalação do Fluminense de 1970 e não sei quanto, aí lá, pá. Ah, não, nessa posição era o outro fulano. Rapaz, essa memória, como é que as coisas marcam, né? Grandes vitórias e grandes derrotas sempre machucam muito ou te deixam muito feliz, né? Então, esse dado assim a gente vai guardando e fica na memória. Vamos falar do Flamengo então, vamos falar da vitória do Flamengo para te deixar feliz, né, Soares? Vamos lá, o Flamengo venceu mais uma, fincou o pé no G4 de vez e o pessoal tá aí sonhando até com o título. Vamos ver como foi essa vitória. Quem segue firme no G4 é o Flamengo, que derrotou a Chapecoense em Santa Catarina. Sem deixar a bola cair, Paulinho acertou uma bomba no ângulo e marcou um golaço. Canteiros, também inspirado, acertou agora o outro ângulo do goleiro da Chapecoense. 2-0 Flamengo. Os catarinenses esboçaram uma reação com Bruno Rangel, mas Kaique tratou de acalmar os ânimos e decidiu a partida para os cariocas. O Flamengo é o único time que venceu todas as partidas no segundo turno do Brasileirão. Tá aí uma informação bem importante nessa recuperação do Flamengo, ter vencido todas as partidas nesse segundo turno. Paulo Milagreiro, carinhosamente apelidado assim aqui no Arena, ele chegou e, mesmo que tenha ficado alguns jogos fora, a simples presença dele está motivando o pessoal. Será que é isso? O milagre vem, inclusive, fora de campo? Eu acho que é diferente disso aí que você apontou. Porque o Guerreiro ele não está jogando nessas últimas partidas. Ele ficou fora dos últimos 5 jogos do Flamengo. O Flamengo venceu os últimos 5 jogos. E mesmo assim, o Flamengo... O Guerreiro, aliás, né? A presença dele foi importante para o grupo, de certa forma, porque ele é um cara vencedor, é um cara que tem uma rodagem internacional muito grande, ganhou o título mundial pelo Corinthians, mas no Flamengo ele está engatinhando ainda, começou há pouco tempo, fez alguns gols. E mais importante ainda dessa série de vitórias do Flamengo foi que mostrar que não tem uma dependência pelo Guerreiro, que existe um time sem o Guerreiro, sem o peruano. Então isso é importante para o Flamengo e que até então precisa de sim elenco, porque o Guerreiro vai faltar, né, nas próximas rodadas por convocação para a seleção, eventuais lesões, como aconteceu, como ele está fora agora, depois daquele jogo contra o Vasco. Então o Guerreiro é sim um jogador importante para o Flamengo, mas eu acho que ele não é tão decisivo assim, pelo menos nesse início de campeonato. Kaique entrou muito bem, né? Kaique entrou muito bem no lugar do Guerreiro, fazendo gol todo jogo. Menino bom. Outra descoberta do Flamengo também é o lateral esquerdo Jorge, que é muito melhor que o Armeiro, que é um louco, jogou no Palmeiras já. É o famoso lateral soldado de guerra, né? Ele vai, mas não sabe se volta, né? Então, o Flamengo vai encaixar e vai dar trabalho. Estou aqui com o nosso WhatsApp. Aproveitar para completar aqui o trio de Lucas mais um. O Lucas Souza de Muriaé agora virou um quarteto. Quadrado mágico. Quadrado mágico. Quadrado mágico, Lucas Souza de Muriaé. Será que o Atlético Mineiro passa o Corinthians? Só voltando nesse assunto, aproveitar que um Lucas mandou mensagem. A gente só voltando nesse assunto, um pouquinho difícil ainda, né? É difícil. O Atlético tem um jogo-chave, né? Que é quarta-feira agora, contra o Santos. E o Corinthians vai ao Rio Grande do Sul pegar o Inter, que é muito forte no Beira-Rio. O Atlético, se quiser ser campeão, tem que ganhar esse jogo e torcer para um tropeço do Corinthians e levar a decisão para o Horto. Que aí vai ficar 2 pontos Aquela e resolve. situação que a gente falava agora há pouco. Vamos voltar para o Flamengo, então. O Flamengo está continuar do jeito que está, o Soares. G4 é garantido, né? É, porque não vai perder essa posição, né? Pode só subir. Não, continuar do jeito que está no sentido não não na posição, mas continuar jogando como estava. O Flamengo tem jogos muito difíceis, né? O Oswaldo chamou atenção isso ontem. O Flamengo pega o Corinthians fora, pega o Atlético Mineiro fora, pega o Grêmio fora
e pega, se eu não me engano, também que está ali na briga, o Santos fora. Então é uma sequência de jogos fora que vai ser muito complicado o Flamengo. E se o Flamengo quiser continuar ali, tem que ganhar esses jogos, são adversários diretos. Pois é, se ganhar todos esses aí do jeito que você está falando, inclusive dá para sonhar até com o título. É um sonho distante ainda, mas a torcida do Flamengo a gente sabe como é, né? Ganha 2 é rumo a Tóquio, perde 2 ai meu Deus, vai cair. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, é jogo a jogo. Ô Salzo, o pessoal ficou durante muito tempo falando, na hora que estava ali antes de entrar no G4, o que eu mais ouvi de flamenguistas é deixou chegar. Agora tem a mística, né? Agora o deixou chegar realmente, o Flamengo fica, né? Vai começar a lotar estádio, o Flamengo no Maracanã é muito complicado de bater. Eu acho que o Flamengo tem tudo para permanecer no G4, até porque o time está evoluindo, né? Parou de tomar aqueles gols de bola aérea que tomava... Só do Palmeiras foram 3, né? E, então, eu acho que o Oswaldo está acertando o time. O Oswaldo é calminho, de teto demais, né? Então, eu acho que ele conseguiu acertar o time do Flamengo e, com o apoio da torcida, vai ficar muito difícil segurar o Flamengo mesmo. Você acha que o G4 fica nesses 4 que já estão lá? Eu acho talvez que mudando as posições? Corinthians e Atlético estão garantidos. O Grêmio, depois de ontem, eu não sei. Porque tem uma semana difícil o Grêmio, né? Vai pegar o Atlético Paranaense fora e o Palmeiras fora. Então... ele pode voltar para aquele bolo lá, o Grêmio. Mas também, se ganhar, aí já garante a vaga no G4. Beleza, pessoal. Acabou nosso tempo. Queria agradecer a companhia de vocês nesse programa especial. Um ano que eu completo amanhã de Arena Alterosa. Por isso, Lucas em dose tripla. Soares, muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu pela participação. Pessoal, a gente fica por aqui. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. E eu espero vocês. Você vai acompanhar agora o Alterosa em Alerta com o Valmir Rodrigues. Até mais, pessoal. Tchau. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet, também com TV por assinatura 2102.000. IGB Máquinas, 27 anos de qualidade e confiança em máquinas e equipamentos.